Logo acima está escrito, como todos podem ler aí na Bíblia, que trata-se de um salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. É importante isto, irmãos, para entendermos o momento e a situação que se encontrava o salmista, Davi, nessa ocasião deste grande livramento que Deus fez com ele. Então vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Até aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Davi escreveu este salmo logo após um grande livramento, que tudo foi preparado, tudo foi arquitetado para ele ser preso, para ele ficar aliado dos inimigos do povo de Israel.
e era uma situação terrível para Davi, apesar de que o sogro Saul, que era rei na época em Israel, o perseguia, queria tirar-lhe a vida a qualquer custo, e ele se refugiou numa cidade de um pequeno território, não muito distante de Jerusalém, mas era território dos filisteus na época, na cidade de Gate, que até hoje, irmãos, as ruínas de Gate estão ali, cerca de 30, 40 quilômetros de Jerusalém, e neste lugar, irmãos, ele se refugiou, fugindo da perseguição de Saul, seu sogro, e que sabia que a unção de Deus estava sobre Davi. Davi também sabia que a unção de Deus estava sobre ele, mas ele nunca afrontou no sentido de querer tirar a vida do rei de Israel, pois era ungido do Senhor. E nesse temor de Deus, irmãos, numa situação muito difícil, Davi se encontrou, porque alguém disse: nós temos um grande aliado, se Saul é nosso inimigo, também é inimigo de Davi, e ele é valente, vamos trazê-lo para junto de nós, e unido com ele nós venceremos Saul. E Davi sabia desta estratégia, deste plano, e foi levado, irmão. Alguém buscou, sabia onde ele estava escondido, justamente para que o sogro não viesse ali, pois era um território inimigo. Mas quando trouxeram ele na sala real do rei Abimeleque, que o Abimeleque era o título, como eram os Césares, os faraós, Abimeleque era o título dos reis filisteus, mas esse rei especificamente chamava-se Aquis. E ele então todo feliz: vou ver o herói, vou ver o que derrubou o gigante. Mas teve uma decepção, irmãos, porque Deus iluminou Davi, e ele não tinha outra alternativa. Explicação não ia resolver, justificativa não ia ser aceita, não tinha o que fazer. Diante disto, o que veio, e foi uma luz de Deus, Davi se fez de louco, despenteou o cabelo, desgadelhou o cabelo, perdoa de dizer, mas é que está escrito na palavra, babou, deixou derramar saliva na barba, regalou os olhos como doido, pulava na parede e arranhava a parede, olhava com o olho esbugalhado, cabelo despenteado, babado. Quando o rei viu aquilo: leva embora, eu tenho muito doido aqui, mais um eu não quero. E foi um livramento, glória ao nome do Senhor. Irmãos, o mundo pode reputar o crente por doido. Por que é um moço tão bonito e não aproveita o pecado, a vaidade, o que o mundo oferece? Por que aquela moça não aproveita dos prazeres sensuais que o mundo oferece? Ele é doido, ela é doida. Irmão, é melhor ser doido para o mundo e sábio para Deus, glória ao nome do Senhor, porque aquele que é sábio perante o mundo pode ser considerado, e a palavra considera, louco perante Deus. Olha a diferença de Davi, irmão. Foi tido por louco, mas foi um grande livramento. Nos dias de Jesus, vieram 2 irmãos falar com ele, brigados, irmãos carnais: mestre, manda o meu irmão me dar a parte da herança que nosso pai deixou, que ele não está querendo dar a parte justa que me pertence. Jesus falou: quem é que disse para vocês
que eu sou repartidor de herança de coisas terrenas. Jesus veio para uma herança eterna, irmão, não coisas desta vida. E o Senhor citou um exemplo: ai daquele que se apega com coisas terrenas. E contou de um moço rico, um homem rico, que tinha infinitas propriedades e produziu naquele ano, pela chuva na hora certa, o sol, o tempo colaborou, e a carga que vinha vindo das frutas, dos cereais, da uva para o vinho, das azeitonas para o azeite, era enorme. E ele então, como um homem muito inteligente, não é, irmão? Seria o homem do ano nos dias de hoje, pelo projeto, pela inteligência. Ele disse: já sei o que eu vou fazer. Meus celeiros são pequenos para esta super colheita deste ano, mas eu sei o que eu vou fazer. Enquanto vai granando, enquanto vai crescendo o trigo, a cevada, o centeio, enfim, toda a plantação dele, e também uva e a oliveira, eu vou derrubar os celeiros pequenos, vou construir celeiros maiores, e a hora que eu terminar de construir os celeiros é a colheita, e eu vou colher, estocar, tranquilo, e vou dizer para mim mesmo, para minha alma: come, bebe, folga, porque tem depósito para muitos anos. Irmãos, o que hoje, pelas ideologias, pelas universidades, na parte da economia, seria um homem premiado com um título de homem de visão, homem do ano, disse Jesus, Deus olhou lá do céu e disse para ele: louco, enchestes tesouro na terra, ajuntaste aquilo que perece, não ajuntou nada no céu. Se hoje for tomada a tua alma, que a vida não é nossa, irmão, que te servirá tudo isto? Ajuntaste tanto na terra e nada no céu. Irmãos, é a palavra, nem sabia o que Deus mandaria, mas está aqui para nós, para quem está ouvindo esta palavra, onde quer que você esteja. Irmão, tenha o teu trabalho, tenha o teu empreendimento, tenha o teu ganha-pão, cuida, seja zeloso, mas não esqueça de ajuntar tesouro no céu. Porque aquele que se apega ao que é terreno, pensa que é sábio, diante de Deus é louco. Melhor ser louco para o mundo e sábio na presença de Deus. Então Davi, irmãos, nesta situação do livramento, que ele escapou, e que não adiantava ele querer justificar, não adiantava, ele era sábio, Davi era um homem muito sábio, compôs salmos, compôs hinos, fez a parte musical, irmão, de muitas músicas, fabricava instrumentos musicais, e era um homem muito sábio. Mas, irmão, às vezes a sabedoria não resolve diante de situações que não tem saída, mas Deus deu uma saída. Se tem alguém ouvindo esta palavra, está diante de uma situação que o irmão não vê porta de saída, a irmã não vê um escape, o Senhor está mandando esta palavra: eu sou o teu livramento, eu abrirei uma porta que você não está enxergando, eu te darei uma saída.
Por isso ele dizia: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor está continuamente na minha boca. Irmãos, louvemos a Deus, sejamos agradecidos, mesmo passando por dificuldade, mesmo na prova, na bonança, na alegria. Quando a gente está feliz, é natural e é normal cantarmos, agradecermos a Deus, levantar no culto e diante da Irmandade dizer: olha, chegou o final de ano, passei na faculdade que queria, Deus me abençoou este ano. Então, irmão, louvar a Deus na bonança é natural. Mas olha o que disse o salmista: eu louvarei o Senhor em todo o tempo. No tempo do aperto, na hora da aflição. Ah, mas como eu vou cantar e louvar aflito? Irmão, cantar e louvar na bonança é fácil. Agora, cantar e louvar a Deus na aflição é para crente. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão, onde eles foram lançados, irmãos. Injustamente, eles não deviam estar lá, mas por ter acontecido de expulsar aquele demônio que adivinhava que estava naquela jovem, eles foram parar na prisão. Mas lá na prisão, tendo sido surrados, roupa rasgada, amarrados, irmãos, algemados e amarrados no tronco do cárcere interior, eles podiam, irmão, como nós, humanos, na hora do sofrimento, dizer: Senhor, onde está? Senhor, tu não está vendo a minha situação? Senhor, tem misericórdia. Seria natural eles fazerem isto, mas eles tinham fé. Deus está vendo que nós não devemos, e Deus está vendo que nós estamos sofrendo injustamente. O que eles fizeram? Oravam jubilosos e cantavam hinos. Era perto de meia-noite, orando e cantando hino, irmão. Os presos se admiraram e Deus lá do céu também se admirou. Olha, os meus servos apanharam injustamente, presos injustamente, amarrados aí, e louvando o meu nome, cantando hino à minha glória. O Senhor mandou um terremoto. O terremoto, irmão, moveu o cárcere, estourou as cadeias, abriu porta da prisão, glória ao nome do Senhor, e fez aquela obra grandiosa que o tempo não nos permite. Irmão, o que o Senhor fala por esta palavra? Alguém está em alguma prisão, alguém está em alguma situação difícil. Seria justo, humanamente dizendo, o irmão, a irmã, reclamar, orar reclamando com Deus, chorar e abater-se. Mas olha o que diz a palavra: louve ao Senhor em todo o tempo. Quem louvar ao Senhor na hora da angústia, envergonhará o adversário e moverá o coração de Deus. E alguma forma, irmão, Deus vai agir, algum terremoto vai acontecer, alguma coisa vai abrir porta, alguma coisa vai arrebentar cadeia também. Irmãos, Davi dizia: a minha alma se gloriará no Senhor. Quem ouvir o que aconteceu comigo vai se alegrar comigo também. Eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Aqui, irmão, certamente, quando ele ia sendo levado, irmão, perante o rei Abimeleque, ele foi clamando a Deus: Senhor, o que eu faço? Eu não tenho saída. Eu não posso ser aliado a um povo que é contra o teu nome, contra o teu povo. Ele buscou o Senhor e o Senhor respondeu. Certamente, sem dúvida nenhuma, irmão, foi o Senhor que colocou no coração dele
faça-te de doido, e você vai ser sábio. E foi o livramento. E diz aqui a palavra, irmão, clamou este pobre não no sentido financeiro, irmão, isso ele tinha, mas ele reconheceu que era um simples humano, mortal, falho, era pobre, mas o Senhor tinha a riqueza necessária para ele. Irmão, nós também somos pequenos, frágeis e pobres, mas o nosso Deus é rico, é forte, é bom e é poderoso também. Aleluia! O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele teve o livramento, entendeu que era o poder de Deus, entendeu que o anjo de Deus entrou com ele naquela sala real. Saiba, irmão, saiba, irmã, que os anjos, até hoje, a palavra de Deus se cumpre. E em Hebreus está escrito que os anjos são espíritos ministradores, enviados por Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O irmão há de herdar a salvação, está lutando, batalhando para isto. A irmã há de herdar a salvação, está buscando isto. Saiba que ao teu redor tem ministros, labaredas de fogo, espíritos enviados por Deus para te guardar até o último dia da tua vida. Não é a tua força, irmão, que te fez atravessar a juventude, a meia-idade, e agora está na velhice, e você teve força para resistir o pecado e o mal. Não foi a tua força. O anjo do Senhor, o poder do Senhor te guardou e te guardará até o fim. E algum jovem, algum moço, alguma moça, e até mesmo crianças que estão ouvindo esta palavra, olha o que diz o verso 11: vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Irmão, quem faz um menino crer em Deus é o poder de Deus dentro dele. Quem faz um menino ser um adolescente, um jovem, e continua servindo a Deus, é o poder do Senhor, é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, que o anjo do Senhor seja o nosso vizinho. Naquela época, o povo era nômade, vivia mudando de lugar, então se acampavam, moravam em tendas, e normalmente viviam em comunidade. Quando foi dito isto por Davi, que o anjo do Senhor também acampa no teu acampamento, como diz aqui a palavra, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, porque o poder de um anjo é grande, irmão, ao redor dos que temem a Deus, e os livra, vem para livramento. Irmão, veja bem, vizinho de quem você está. Não é vizinho da tua casa na rua que você mora, é vizinho de ti, nos momentos a sós, nos momentos de meditação, nos momentos que ninguém te vê. Quem é que você pega ou quem é que você escolhe para estar ao teu lado? Hoje tem muita facilidade do pecado virtual.
Hoje tem muita facilidade para termos vizinhança com coisas que não são boas. Irmão, procure e peça a Deus que esta palavra se cumpra na tua vida, que quem está na tenda vizinha à tua é o poder do alto. Glória ao nome do Senhor. E Ele vem para livramento. Alguém que está esperando um livramento de Deus, saiba que a palavra de Deus se cumpre, e ela vai se cumprir na tua vida. O anjo do Senhor virá para um livramento. E veja, irmão, a ordem deste salmo é louvar a Deus, glorificar o Senhor em todo o tempo, porque aqueles que assim fazem não terão falta de nada. Irmão, o leão foi tomado como exemplo aqui, por ser o animal mais forte de toda aquela região ali do Oriente Médio, irmão. O animal existente ali era o leão, mais valente, mais forte, mais ágil. E ele fez uma comparação, que os filhos do leão às vezes têm fome e padecem, necessitam e sofrem fome, porque o leão, a leoa, saem para caçar para os filhotes, mas tem o dia que não pega nada, volta sem comida, e os leãozinhos têm que dormir, vamos dizer, gemendo de fome ali. Mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta alguma. Nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não deixa faltar a comida espiritual. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma. E por fim aqui, irmãos, é impossível falarmos verso por verso desta palavra maravilhosa, que é um tesouro, é uma riqueza, irmão. Veja que os olhos do Senhor e a face do Senhor está vendo o justo, mas também está vendo o ímpio. Os olhos do Senhor olham para o justo e os seus ouvidos ouvem a sua oração. Os olhos do Senhor, a face do Senhor, está olhando o ímpio, que fazem o mal, para os punir, irmão, para que não tenham desculpa do erro que cometeram. Então Deus está vendo tudo e todos. Irmão, esteja no grupo, esteja na congregação dos que temem a Deus. Não vamos estar na congregação, no agregado dos pecadores, mas onde há o temor de Deus. E aqui tem uma receita, irmãos. Assim como um médico passa uma receita para um paciente, o que deve comer, o que deve fazer, o que deve tomar, e o que não deve comer, o que não deve fazer. A receita é esta, não é, irmão? Quando um bom médico que tem um carinho pelo paciente, ele anota ou pede para a pessoa anotar tudo isto. Aqui tem uma pergunta, irmão. Quem é que deseja ter uma longa vida, largos dias, quer dizer, muitos dias de vida, vendo o bem, a paz, o progresso? Quem quer? A pergunta é essa. Claro que o irmão quer, eu quero, e certamente a irmã quer,
e a visita que está aqui entre nós quer uma vida próspera, abençoada e pacífica. E a resposta vem: quem quiser isto, primeiro, guarda a sua língua de falar mal dos outros, mal da situação, mal do corpo, mal do próprio cabelo, mal contra este, mal contra aquele, mal contra o governo. Não fale mal, irmão. Quem quer ter longa vida, abençoada, pacífica e próspera, guarda a língua de falar mal. Guarda a boca, os lábios, de falar engano, mentira, querer tirar proveito enganoso dos outros. Não faça isto. Aparta-te do mal. É pecado, é mentira, é engano, é vaidade, é impureza. Aparta-te. E o que é para fazer? Faça o bem. Faça o bem, irmão, para qualquer um. Fazer o bem não erra. Façamos, olha aqui a receita espiritual desta manhã. Anote-a, está aqui na palavra. Siga, cumpre esta receita do céu. Aparta-te do mal, faça o bem, procure a paz e siga. Por que tem que seguir, irmão? Se eu procuro e achei a paz, eu estou tranquilo. Acontece que a paz foge, a paz vai embora. Nós temos que correr atrás dela. Irmão, irmã, procure a paz na tua casa, na tua família, com teu esposo, com os teus pais, com quem você vive. Irmão, procure a paz no teu trabalho, com colegas, com superiores. Procure a paz na tua casa, na tua vida. E achando a paz, não se tranquilize, porque ela vai fugir, mas siga. Os irmãos sabem que a paz é representada por uma pomba. É um conceito mundial de longos séculos, e nos dias atuais ela figura em bandeiras aí de organizações mundiais em busca da paz. É a pombinha da paz. Ora, irmãos, numa praça normalmente tem pombinhas. São ali mansinhas, estão procurando comida, alguém que vem com um saquinho de pipoca ou milho e dá. A gente pode ir, ela vê que está indo pertinho dela com comida. Ela vem pertinho. Você joga a comida, ela come ali, mas pegue-a, procure pegá-la. Por mais mansa que a pombinha é, ela vai dar um pulinho. Se você ameaçar, ela voa. Mas se você for com cuidado, ela vai dar um pulinho. Você dá um passo, ela dá um pulinho. Você vai mais um passo, ela dá mais um pulinho. Irmão, procure a paz e siga. A paz vai querer fugir, vai querer desaparecer do teu lar, do teu matrimônio. Mas hoje a receita da palavra é essa: procure a paz e siga. Deus abençoará a tua vida aqui na terra e não perderá a vida eterna. É a palavra. Deus seja louvado. Vamos unidos a agradecer a Deus. No capítulo de número 13, a suprema excelência da caridade.
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, essas três. Mas a maior destas é a caridade. Amém. As grandes virtudes, as grandes excelências que existem escondidas numa palavra chamada caridade. Que vocês sabem, caridade é sinônimo de amor. Contudo, é o amor fora do contexto das paixões. Não é um amor carnal. Não é um amor sensual. Não é um amor físico. É amor que sai dos limites das esferas das paixões humanas e já transita nas excelências de Deus. Aliás, nós nem sequer temos o conhecimento da palavra amor atualmente. Essa palavra foi prostituída de tal maneira que qualquer paixão infame eles chamam de amor. Tem até pessoas que falam que mataram por amor. Isso nunca foi amor. Paulo, ele descreve com propriedade porque ele foi colocado como doutor perante os gentios, que somos nós, para nos instruir acerca do conhecimento do eterno e do divino. Aqui no capítulo anterior, ele vai falando sobre os dons. Como que os dons na igreja são importantes. Como que Deus, por intermédio dos dons, Ele consegue ajudar cada membro da igreja pela manifestação de um dom. E ele vai chegando até caminhar aqui. O dom, ele não é autônomo. Os dons de Deus não são para o ego de quem os possui ficar inflado. Os dons de Deus, eles têm o propósito de auxiliar a igreja. E mesmo os dons, eles são interdependentes. Paulo faz a analogia que o olho
Porque ele pode falar, eu enxergo tudo, o mundo cabe na minha mente por mim. Toda imagem que existe só chega na minha mente por intermédio de mim, eu sou os olhos. Mas ele fala, se os olhos fossem só olhos, onde estaria o corpo? Como que ele poderia viver? Ele precisa da boca para se alimentar. E para ser um corpo, precisa de outros membros. Se o pé falar, eu não preciso da mão. E assim ele vai discorrendo sobre a interdependência dos dons. Porque os dons compõem o corpo. E ele estava falando da igreja. A igreja como um todo, nela se manifestam os dons de Deus. Cada dom interdepende do outro. Ninguém é autônomo. Ninguém é absoluto. Ninguém vive sozinho. Provérbios fala que aquele que se separa, se isola, ele levanta-se contra a verdadeira sabedoria. O caminho de Deus passa pelo bom convívio entre essa família chamada cristã. Só seremos um povo de Deus se entre nós estiver manifesto as grandezas de Deus. E depois ele dizer sobre a estrutura dos dons, a importância dos dons, o operar dos dons, porque Paulo mesmo, sendo doutor, e não é que ele era doutor porque ele tinha feito o curso, porque ele fez, mas no sentido espiritual ele se tornou doutor, foi quando ele foi cercado na estrada de Damasco. E a partir dali então ele tornou-se doutor, porque ele conheceu o Evangelho não segundo aquela escola judaica. Ele falou, o Evangelho que eu anuncio eu não aprendi de homem algum, foi-me dado por revelação dos céus. Então ele era doutor segundo Cristo, não segundo os saduceus nem os fariseus. Irmãos, a excelência, quando terminou de expor a importância dos dons na igreja, o trabalhar dos dons, como ele experimentava dons. Deus muitas vezes deu visão para Paulo, conversou com ele, teve anjo que foi lá ter com ele, teve profeta que teve com ele, até eu cuido que fui para experimentar a determinação da fé de Paulo. Uma ocasião, um homem chamado Ágabo apresentou-se diante dele, pegou a cinta dele, falou, me empresta a sua cinta, Paulo. Amarrou as mãos e falou, assim farão ao dono dessa cinta quando chegar em Jerusalém. Ele dizia, Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser amarrado, preso, e a perseguição vai começar forte ali. Vocês lembram dessa passagem, hein? Ele sabia que o homem era de Deus e que a profecia era real, é tanto que ele falou, eu vou, porque eu estou seguindo aqui uma diretriz, um objetivo, e nada me detém no meu caminhar. A cadeia não me assusta. Eu estava numa cadeia pior, e não percebia que estava preso, eu achava que estava solto. Eles começaram a chorar, Paulo, não vai, Paulo, porque nós conhecemos ele. Uma vez ele profetizou que haveria fome na terra e teve, alguns anos de fome. Paulo, o dom se manifestou nele, não vá. Paulo falou, por que vocês me deixam triste, chorando? Não adianta, vocês não vão me deter. Eu estou preparado para ser preso, que para mim é pouco. Eu estou preparado agora para morrer por esse amor que eu tenho por Jesus. Ninguém me detém mais. É os dons. Mas o que levava Paulo a falar isso? Era o dom? Eu cuido que não. Já é alguma coisa mais sublime do que propriamente o dom. Alguma coisa mais alta, mais nobre. Quando Paulo falou, eu estou preparado, não é para ser preso, estou preparado para morrer. Já era o amor.
já era caridade manifestando em Paulo. Já era o sentimento mais alto que tomava o coração de Paulo. E é sobre esse sentimento que agora ele fala a suprema excelência da caridade. Deus poderia se revelar, quem sabe só aos cientistas, né? Ou fazer declarações filosóficas, mostrar coisas elaboradas, rebuscadas, que só os homens muito estudiosos poderiam entendê-lo. Ele poderia ter revelado a graça codificada, cheia de mistérios, cheia de linguagens eruditas, difíceis de ser compreendida. Mas ele se revelou de uma maneira tão simples, e tudo começou de um jeito muito simples, com os pastores tomando conta de ovelha e nascendo numa manjedoura. O caminho do Senhor, Deus, Ele é pleno, nada pode fugir ao seu conhecimento, à sua ciência absoluta. Mas Ele não se revela pela sua inteligência, Ele não se mostra pelo seu brilhante raciocínio. O que Ele realmente marca Deus, marca Ele, e deve marcar aqueles que andam com Ele, é isso aqui, ó, a caridade. Se alguém pode falar, eu estou patenteado como servo de Deus, ele tem a caridade nele. E vocês vão observar que a caridade não é um dom assim, que parece que é alguma coisa simples. É alguma coisa simples, sim, mas profundíssima. Porque os dons de Deus, um abismo chama outro abismo, um mal chama outro mal, mas uma excelência chama outra excelência, uma grandeza chama outra grandeza. E essas grandezas, quando se somam, fazem a suprema excelência da caridade se manifestar. É o foco, é o alvo, é o objetivo da graça de Cristo. Cristo não objetiva formar um profeta, um homem de visões, ou quem sabe alguém que tem um dom de cura. São dons ministrados, mas o que Ele quer, o que Ele projeta é fazer com que o amor que está nele possa estar em nós. Deus se revela por intermédio de sentimentos, não por intermédio de raciocínios brilhantes. Tem certas pessoas, irmãos, que têm um raciocínio tão rebuscado para falar de Deus, são teorias tão rebuscadas, são filosofias que uma pessoa simples nunca poderia ser crente. E para ser crente, basta abrir o coração. Começa só com uma palavrinha de 2 letras, fé. Daí para frente as coisas vão se agregando. Olha o que ele fala. E Paulo percebia isso aí, e ele falou, vou ensinar para o povo. Ensinar que não adianta as pessoas tentarem buscar coisas muito elevadas. Não é isso a graça. Isso é o caminho dos homens. O caminho de Deus é um caminho simples, mas profundíssimo. Mas na simplicidade, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse esse conhecimento rebuscadíssimo e pudesse falar sobre todos os segredos, mistérios, a minha intelectualidade fosse o máximo. Se eu não tivesse amor, isso para mim não aproveitaria em nada. Vocês percebem que toda busca humana só é válida aqui para baixo, ela não tem valia no pós-morte. Nada que o homem busca de grande, de magnífico no intelecto, tem validade na eternidade. Até porque pensamento humano dentro da eternidade é ridículo, porque lá a mente de Cristo vai estar em nós. Nós teremos acesso pleno a tudo que Deus sabe, a tudo na medida nossa. Não na plenitude de Deus, na plenitude nossa. O que Deus sabe, o que o Cristo sabe, Ele vai passar para nós. Nós vivenciaremos a excelência de Deus dentro de nós. Não fazendo raciocínios que cansa. Tem pessoas que têm uma mente difícil de aprender, de uma cognição difícil. No céu teremos a glória dele implantada em nós, em nossa medida.
Por isso que ele falava, olha, não adianta vocês tentarem buscar coisas elevadas, intelectualmente falando. Se vocês não tiverem amor, nada disso vai aproveitar para vocês, nada. Se eu não tivesse amor, eu seria como o metal que soa. O som do metal, ele irrita. Ele não é harmônico, ele não faz uma melodia, ele não produz uma canção agradável. Ou seja, quando eu começar a falar de minhas grandezas, fazer meus discursos filosóficos, eu vou ser como um metal que soa. É um barulho que vai incomodar aquele que quer encontrar com Deus. Não vai encontrar com Deus, é um barulho desagradável. Quem sabe desfilar aqui o meu currículo, a minha capacidade acadêmica, quem sabe, se eu tivesse, não é? Mostrar coisas rebuscadíssimas, buscar teorias, pegar o grego, pegar o aramaico, o hebraico e começar a fazer propostas filosóficas. Isso não torna ninguém próximo a Deus. Você vai ser como um metal que soa. Seu discurso vai incomodar os ouvidos daquele que quer ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é diferente. Sabe, irmãos, um dia Elias estava numa caverna, cansado de tudo. Ele cansou e pediu para o Senhor, chega para mim, chega. Eu me cansei. E um vento forte que quebrava até as penhas manifestou-se lá fora, ele não saiu. Depois um fogo, um terremoto, ele ficou quieto. Mas depois a palavra fala, uma voz meiga e delicada. Falou, Elias! Falei, essa voz eu conheço. Essa voz me tira da caverna. É meiga, é delicada, é o caminho delicado. A voz meiga e delicada vai tirar alguém de alguma caverna espiritual que você está nela aí. Essa palavra hoje vai tirar você do fundo de um poço. A voz meiga e delicada de Jesus. É como o sino é oco. Ele não tem conteúdo. Ele bate de um lado por outro, é o som do metal. Embora que seja de bronze via de regra, mas é o som metálico, não tem harmonia. É isso que acontece quando as pessoas tentam explicar tudo pela filosofia humana. Deus não pode ser explicado pela filosofia humana. Deus não pode ser entendido pelo intelecto humano. Ele é entendido pela fé. É o mais simples, 2 palavrinhas só. Mas é ali que começa tudo. Começa o perdão, a minha regeneração, meu novo nascimento. Aqui, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ele recorre agora aos dons. E conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. E que eu tivesse uma fé de maneira tal que transportasse os montes. Se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Porque aqui, irmãos, a fé, ela tem 2 naturezas, vocês sabem isso. A fé que me faz ser salvo, a fé que perdoou meus pecados, porque quando eu aceitei, eu criei em Jesus Cristo como meu Salvador, eu creio, Ele pagou minha conta na cruz, Ele me perdoou, Ele é suficiente para perdoar todas as minhas misérias. Então, eu sou salvo pela graça mediante a fé. Mas tem outra fé que não é essa daqui. É a fé que faz transportar os montes. É a fé que fez aquele homem de Deus levantar um altar. Elias joga água, tinha tanta água que formou um ribeiro de água em volta lá. Ele olhou para o céu e falou, Senhor, faz desse fogo do céu aqui. Acabou com a oferta, com a água, até com a pedra, queimou até a pedra. Essa é a fé. Ele falou, essa fé é maravilhosa, mas se eu não tiver o amor divino, essa fé majestosa vai servir para todos em volta de mim, e para mim não vai adiantar nada. Eu preciso de amar. Eu preciso de aprender o caminho do amor. Eu necessito amar como Deus ama na minha medida. Sem amor, todo discurso é vazio, toda caminhada é perdida, toda religiosidade é pano
e é trapo. O que faz a nossa natureza é amor. Deus não se revelou pela sua grandeza intelectual, sempre pelo caminho simples, mostrando sempre amor. Se tu queres, tu pode limpar-me. Eu quero. E assim é o amor que trouxe Jesus aqui, neste mundo, largando as moradas eternas, veio aqui. É o amor que vai fazer você deixar essas moradas terrenas e ir para lá. É o amor no padrão de Deus. A fé é o começo, mas ela vai agregando essas coisas. Quando a fé com Cristo é genuína, ela traz. Ele fala coisas tão profundas, irmãos, já viram aqui, né? Se eu por uma causa, quem sabe por uma causa muito justa, ele deixasse meu corpo a ser queimado, seria um ato de uma dedicação extrema. Mas vejam, tem muitos homens bombas aí, que fazem isso. Eles põem bombas no corpo, explodem. Sabe para quê? Para matar os outros. Jogaram os aviões nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, mataram milhares, e a si mesmo mataram como holocausto vivo. Mas de que vale essa morte? De que vale alguém se deixar matar ou matar? Entrega o corpo para ser queimado? Isso não é amor que move isso, é ódio. O amor faz outros movimentos. O amor leva a outra estrutura de comportamento. É nisso que Jesus vai colocando em Paulo essas informações. A caridade é sofredora. Eu sou capaz de sofrer. Quem é que não sabe de uma história de um pai e de uma mãe que sofreu e sofre com seus filhos? Eu conheço mães que apanharam, pais que apanharam dos filhos, todo quebrado. Eu já vi isso, toda machucada, todo machucado. O filho drogado, tomado de uma força maligna, quebra tudo. De repente, a droga sai do corpo. E ele fala: mamãe, você me perdoa? Eu perdoo, meu filho. Eu perdoo. Eu já vi isso. Bate outra vez. Faz tudo outra vez. As pessoas falam: não é possível suportar isso. A mãe fala: o que eu vou fazer? É meu filho. Eu preciso de resgatar meu filho. Sofre, sofre, sofre. E não joga fora. Glórias a Deus, irmão. Se nós entendermos isso, irmãos, foi isso que Jesus fez. Já pensaram o que é? O verbo eterno. Se deixar cuidar por uma mãe, trocar fralda. O verbo eterno, aquele que dá ordem e comando geral em toda a estrutura do universo, que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ser conduzido pela mão. Ficar 30 anos esperando o tempo de começar a sua missão. Vendo a contradição de todo mundo, e quando começou a missão, todos duvidavam dele. Zombava, até seus irmãos não criam nele. É sofredora. Se tivesse desistido, chega para mim, basta. Nós estava perdido, mas ele sofreu tudo pacificamente. Até na cruz, no apogeu do sofrimento. Quando a dor chegou no estado mais alto, a palavra mais forte que ele falou: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Foi o perdão outra vez, foi o amor outra vez. A persistência em amar. A capacidade de amar acima do limite absurdo do comportamento humano. Se nós pudermos amar um pouco mais, nós vamos parecer um pouco mais com Jesus. Jesus poderia ser chamado de um grande intelectual, de um grande pensador. Só um louco faria isso. Ele nunca foi intelectual, nunca foi um grande pensador, nunca discutiu filosofia com os gregos. Ele andava no meio dos pescadores, cobradores de impostos, leprosos, perdidos,
Cumpriu-se com ele. Ide pelos caminhos e pelos valados, procure os mancos, ressecado, aleijado, doente, demoniado. Quem tiver doente, cansado, quem sabe aceita me ouvir. E se me ouvir, e se gostar da minha palavra, eu tenho comigo o amor do perdão. Caridade é sofredora, benigna, só faz o bem. Tudo que nós fizemos promovido pelo sentimento de amor se torna em bem. Nós não desejamos mal, não praticamos o mal. Não é invejosa. Quando vê alguém com uma porção melhor do que a sua, numa situação melhor do que a sua, não inveja, não cobiça aquela posição em detrimento daquilo que ele alcançou. Não. É como um pai e uma mãe. Eu falo sempre, se falarem comigo que meus filhos são melhor do que eu, mais inteligente, qualquer coisa que falar que meus filhos é mais do que eu agradeço. Tudo que falar dos meus filhos mais do que eu fico contente. Sabe por quê? Porque eu amo meus filhos, eu sou doido com meus filhos. O sentimento é esse. É isso que nós devíamos ter pelos outros. Aquela irmã teve um sucesso, olha, o vizinho seu teve um maior sucesso. Eu queria ter no lugar dele, não ele. Não, irmão. A palavra é essa, caridade não tem inveja. Não quer tomar o lugar de ninguém. Fica contente. Se nós tivéssemos o sentimento de amar as pessoas no padrão que Deus está propondo, não teria inveja. Não teria inveja. Vocês lembram que o inimigo falou para Cristo, para o verbo? Quando foi aquele dia da prova com Jó? Ele gosta de Deus mesmo, mas Deus dá tudo para ele. Tira dele tudo que ele tem. O sentimento dele. Tira dele tudo que ele tem. Sabe como que Deus, a primeira vez que manifestou-se uma sabedoria, que foi dada assim, numa revelação para um ser humano em porção magnífica, foi de Salomão. Primeiro sinal, sabe como que Salomão mostrou a sabedoria dele? Tirando lá do fundo do coração de uma mulher o sentimento de mãe. E era uma mulher sem classe, hein? 2 prostitutas. Mas de noite uma dormiu, virou-se por cima do seu filho e matou ele. Vocês conhecem isso? Ela percebeu que seu filho morreu, trocou o filho dele pelo filho da outra. Pôs o vivo no seu canto e o morto no canto da outra. Mas mãe é sempre mãe. Os meninos eram pequenos, mas o coração da mãe não bate errado. Levantou cedo e fez: esse menino não é meu. É seu sim, o seu é esse aí. Não, esse menino não é meu. Não, meu coração não bate por esse menino, meu coração bate por aquele ali, ó. Não, esse aqui é meu. Levaram para Salomão. E agora, como é que vai saber? Quem que é mãe? Uma fala que é, outra fala que é dela. E agora? Pega uma espada, pegou um soldado, ela pega uma espada, põe o menino na mesa, corta ele no meio certinho, a metade vai para um, metade para outra. Aqui não era a mãe, falou: isso mesmo. A mãe falou: não, meu menino não mata ele, dá ele inteiro para ela. Salomão falou: essa é a mãe, essa é a mãe. O grito do coração dela revela a maternidade dela. É o amor, é o segredo de tudo. Saia daqui pensando nisso, eu preciso de aprender a amar. Tudo que eu posso fazer, o amor coroa tudo com êxito. Sofredor, não tem inveja, não trata com leviandade. A leviandade no trato tem feito muitos perder até a própria honra. Temos que tratar as pessoas com respeito, mas com santidade. Nunca podemos sair da esfera de nossa santificação pessoal. Entre nós não pode haver liberdade que seja tida como leviandade. Nossos tratos, nossas palavras, nossos gestos, nossos olhares têm que ser com respeito de quem teme a Deus e aprendeu a amar. Não se ensoberbece, não se
Muitos pela soberba deixaram os caminhos do Senhor. A soberba já fez quedas terríveis. Ezequiel, vocês conhecem essa passagem? Ele faz uma referência ao rei de Tiro, mas depois, ao longo da descrição, ele deixou claro que ele não falava sobre o rei de Tiro, ele falava sobre o querubim. Aquele querubim que foi um dia um querubim ungido. Ali, a queda dele foi fatal. Nunca mais ele se levantou. A iniquidade apresentou-se nele. A soberba sempre fez as pessoas tropeçarem. O que fez Pedro, quando o Senhor falou da sua missão e do seu sofrimento? Eu dou minha vida por ti. Falei, você, Pedro? Antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar. Ele teve que passar vergonha de negar 3 vezes e esperar um tempo até Jesus Cristo resolver aparecer para ele. Restaurar Pedro. Ali para frente, vocês podem ver que Pedro era outro. Não mais falava mais com essa segurança, essa arrogância. Nós, irmãos, temos que tomar esse cuidado. Não nos ensoberbecermos, às vezes por causa de um dom, de uma conta bancária, de um título acadêmico, de uma aparência física, seja o que for, não se ensoberbeça, abaixa o seu ego, para que Cristo possa se alegar com você e comigo. Não se porta com indecência, a indecência no vestir, no falar. Como está fácil a indecência no vestir, até no nosso meio, irmãs e irmãos que não têm a mínima vergonha, o pudor de mostrar o corpo. O corpo é para ser escondido, não é para ser mostrado. Se o corpo fosse uma coisa bonita, não estava sentença nele que não vai entrar no céu. Nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos céus. O corpo é para ficar exposto, não é para ficar escondido. O corpo da irmã, o corpo do irmão, é para ser exposto, não é para ser escondido. Não mostrar seu corpo, não despertar cobiça. A santidade era contrária aos costumes pagãos. Cada um de nós tem essa forma de conduta recomendada pela palavra. Não busque os seus interesses, trabalha sempre em prol daquilo que é a coletividade. Mesmo na sua casa, o pai deve procurar juntar para os filhos, a mãe da mesma forma. Na igreja nós devemos procurar o bem comum, não o meu bem, não a minha posição, não a minha visão prevalecer. Sempre trabalhar com a ideia do consenso, procurar ter paz. A unidade nossa, ela sempre agrega. A nossa proposta isolada, nossas opiniões fortes, elas não organizam o amor de Deus em nós, irmãos. Não se irrita. Como é difícil cumprirmos isso aqui. Não irritar. É tão fácil ficar irritado, irmãos. Tão fácil. O que pode me conter quando a irritação vier me pegar? É o amor. O amor pode. Eu fico pensando, se eu ficar irritado e falar tudo que eu estou pensando, eu vou magoar o coração dele. Eu vou magoar o coração dela. E como eu amo, eu não quero magoar. Então vou refrear minha ira. Vou segurar minha irritação e não vou falar. O tolo sai pela boca dele tudo o que ele pensa, mas o sábio refreia sua língua. Refreia. O tolo se conhece logo. Tudo que vai na mente dele, ele publica. Todos os seus pensamentos são públicos, mas o sábio não. Ele filtra, ele freia. Quando ele vai sair uma palavra da sua boca que vai ofender, que vai machucar, ele deve baixar a cabeça. Falar, Senhor, guarda-me. Guarda-me para que a caridade tua não saia do meu coração. Mantenha em mim a tua caridade, Senhor. Não folga com a injustiça. Não é injustiça só lá da lei, é injustiça no trato, naquilo que você viu. Viu alguém ser injustiçado, pagar uma conta que não deve, uma calúnia que não cabe nele, é calúnia, não é fato. Não concorda, não divulga, não propaga.
Como está fácil propagar hoje infâmia. É alguém que posta um vídeo na internet, alguém posta uma crítica, nossos irmãos saem replicando um para o outro. Olha, irmão, não é que eu pense isso não, mas dá uma olhada no que eu vi aqui. Dá uma lida no que eu recebi. Assiste este vídeo que mandaram para mim. É um vídeo de calúnia, de podridão, é um esgoto. Ah, mas não estou pensando nisso, eu estou passando. Quem passa esgoto suja a quem ele que recebe. Sabe o que nós tínhamos que fazer com vídeos desse tipo? Apagar. Jogar no lixo. Muitos irmãos alimentam os antagonistas que atacam a igreja, que mordem como cão a igreja, propagam infâmias, mentiras, detratações, intrigas, divisões. Será que nós podemos entender essa palavra? Joga no lixo as coisas que não servem para você. Ah, mas não fui eu que escrevi, não fui eu que postei, não fui eu que elaborei. Não é. Não propague o mal, propague o bem. Propague palavras suaves, palavras que possam edificar, trazer a fé. É assim que nós vamos caminhar nessa jornada bendita, irmão. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quando você souber uma verdade que pode defender alguém, mas te custa caro, e você ficar calado, depois lá na frente Deus te pega. Vocês lembram de Esther? Esther podia tentar livrar o povo de Israel, mas o preço era alto, porque se ela chegasse lá e o rei falasse com ela, eu não te chamei aqui, eles matariam ela, seria morta. Mas uma sentença de morte estava sobre toda a casa de Israel. Todo Israel estava determinado a morrer pela mão de Amã. O tio dela, Mardoqueu, falou, Esther, é hora de você defender esse povo. Tenta falar com o rei. E eu quero te falar uma coisa, Esther. Quem sabe, precisamente para isso foi que Deus te colocou como rainha. Foi para nesse momento agora você se levantar e fazer justiça ao povo de Deus. Não se esconda atrás do seu título de rainha. Se exponha pela justiça. Sofra pela justiça agora. Se você não fizer isso, Esther, eu vou falar uma coisa para você. Deus vai fazer o livramento pela mão de outra pessoa. Mas você está no lugar de fazer isso. Agora é sua hora. Irmão, se você está no lugar de fazer justiça para defender a verdade, defenda. Quem sabe chegou a sua hora. Esse lugar é a sua hora para fazer a verdade aparecer, para que a mentira não prevaleça. Ela foi lá. Como Deus tem tudo na mão, pôs a mão no coração do rei. E ele ficou tão contente, até a metade do meu reino, pode pedir o que você quiser, Esther. Ali entrou o livramento de Israel. Foi ali que começou até uma festa no povo hebreu, que é a festa desse momento aí, da libertação. Essa festa até hoje acontece entre os hebreus, entre os judeus. Nós temos que preparar para isso. Não conforme com a justiça, defenda a verdade, sofra as coisas pelo amor da obra. Pessoa que não quer sofrer nada, não tem paciência de nada, não suporta nada. É por isso que os casamentos acabam, que a amizade termina. Tem amizade antiga que termina por causa de um ato. 20 anos vivendo como amigos, 20 anos vivendo como companheiras. Um ato errado, não serve mais para mim acabou, você não serve mais, você não serve mais. Já pensou se Jesus falar, você também não serve mais para mim. Você não serve mais, você toda hora você erra, você me cansou. Se ele falasse conosco, a partir de mim eu tinha que descer da tribuna. Tudo sofre. Errou, mas acertou 10 anos. Será que um erro depois de 10 anos de acerto não dá para a gente negociar? Nós temos que meditar nisso, irmão, que o amor é Ele que faz essas coisas acontecer. Ele que é capaz de passar por cima disso aqui. Tudo crê. Não é crer em tudo não, hein? Porque o dom de discernir espíritos não nos deixa crer em tudo. Mas tudo crê. Quem tem amor de Deus, essa pessoa crê que Deus tudo pode fazer. Não tem nada que Deus não possa fazer por ela. E ela tem essa segurança. Qualquer que seja a dificuldade, Deus pode fazer, e eu creio. É isso, eu creio. Creio que Ele pode.
E mais do que crer, tudo espera. Eu vou esperar o tempo que Ele quiser fazer. Porque eu não posso pegar a agenda e dizer assim, eu vou marcar as datas para o Senhor operar na minha vida. Não, a agenda está com Deus. Você não pode subir lá para pegar a agenda na mão dele. Você tem que ficar aqui embaixo e falar assim, eu espero, Senhor, olha, eu estou com paciência. Eu não queria passar isso não, mas estou passando paciência, Senhor. Vamos passar. Esse cálice eu não queria beber. Mas se eu pôs na minha boca, eu não vou cuspir também. Glórias ao Senhor. Bebe esse cálice que amarga a tua boca, que ele vai adoçar teu coração. Sabe que tem coisa que amarga a gente, mas depois faz a gente ficar doce? Tem crente que fica doce só depois de velho. De tanto apanhar na vida, aprende a ficar doce. Tem pai que foi rude com os filhos, que os filhos têm medo dele. Não consegue aproximar do filho, os filhos nunca foram amigos. Mas tanto que a vida bateu nele, que ele vira avô. Ele vira o pai que ele nunca foi para o neto. Os meninos sobem na cabeça, puxam o cabelo, faz tudo, ele já ficou manso, o leão ficou manso. Não fica, eu apanhava meu neto, meu filho faz tudo isso, meu pai aqui, o velho apanhou pela vida bastante. A vida amansou ele. Ficou manso, de tanto chorar amansou. Agora os netos, os bisnetos, então, eles ficam tranquilos, porque o velho já acalmou o coração. O amor de Deus precisa de fazer isso conosco, nos fazer transformar em avô, bisavô, paciente, calmo, tolerante, manso, humilde. O amor de Deus é que faz isso. Se nós saíssemos aqui hoje com o sentimento de um avô, de um bisavô, com paciência, não é com seu neto, porque isso é fácil, é com aqueles que estão perto de você. Com o neto é fácil, para eu beijar meu neto é fácil demais. Eu quero ver você e eu fazermos isso com quem nos faz sofrer. Amar quem nos ama, irmãos, qualquer um faz isso aí, até os bandidos fazem. O Senhor falou assim, até os maus fazem isso. Amar quem não gosta de nós é só para quem conhece a Cristo. É só para aqueles que a caridade veio habitar dentro de si mesmo. Aqui, irmãos, ele vai falando agora sobre o futuro. Porque muitos interpretam isso aqui errado. A caridade nunca falha. Agora, vai acontecer um momento, havendo profecias, serão aniquiladas. Quando? Não é aqui agora. Enquanto a igreja estiver aqui, vai haver, os sinais dos dons seguirão cada um de nós. É que quando chegarmos nas moradas eternas, no céu, ali, não faz mais sentido profecia. Não mais sentido visão, cura. Ora, se a mente de Cristo está em mim, o que é que o irmão vai profetizar para mim se eu já sei tudo? O que é que vai curar de que eu não tenho doença? Tudo no céu se resume depois no amor. Não faz sentido o dom acompanhar no céu. Na terra sim, no céu não. É isso que ele fala aqui. Agora a gente olha, conhecendo as coisas parcialmente. Profetizamos um pouco conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu quando era menino, eu falava como menino, agora eu não falo mais. Ele falava, eu era menino, eu estava no judaísmo, eu era uma criança, eu conhecia só as formas da lei, o rito da lei, o formato, eu preocupava com formas. Agora não, agora eu entrei dentro do santuário, agora eu preocupo com a essência. Eu não falo como menino. Olha, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Vemos em enigma. É que nem tudo está claro para nós. Vai chegar um momento que as coisas se abrirão diante de nós e nós conheceremos a essência de Deus e toda a sua obra será revelada para nós. Nesse momento, não faz sentido nenhum mais falar em visão, revelação, dons, cura. Nada disso faz sentido mais. O amor de Deus vai estar dentro de nós, de uma maneira tão maravilhosa, que nós seremos contemplados com a proposta dele.
Eu quero, Pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um contigo. Essa unidade que nos espera lá em cima. Até chegarmos lá, seguiremos com os dons entre nós, mas buscando a caridade, buscando o amor. Pratica o amor. Amor, sempre eu falo isso, não é um dom que você recebe e passa a ter o dom do amor. Amor é resultado de uma intensa busca, de um intenso interesse em gostar. Por isso que é mandamento. Ame a teu próximo como a ti mesmo. É uma ordem, é uma instrução. Eu devo me esforçar em amar, fazer força para amar, até eu conseguir amar. É um trabalho, é o exercício da formação de nosso caráter cristão. Quem é capaz de esforçar por amar, e tem uma técnica boa: orar. Ora para as pessoas, principalmente para aquelas que você não gosta. Ora por elas, jejua por elas, ora sem desanimar. Vai chegar um dia que dentro do seu coração vai acontecer uma coisa misteriosa. Aquele mau sentimento vai ser trocado por um desejo de amor. Isso aqui é o exercício do sentimento do amor. O único amor que vem naturalmente nas pessoas, ele está ali no espírito das pessoas. E de alguma maneira foi Deus que fez isso. É o sentimento de pai e de mãe. A mãe nasce a criança, você vê lá, aquela criança daquela prostituta. Não mata ela, lê ela viva para o outro. Esse é o sentimento. Que Deus fez isso, sabe para quê? Para a gente não virar um bando de selvagens. Ele colocou esse primeiro amor em nós. Mas daí para frente nós temos que caminhar nessa grande busca. Que o amor de Deus venha florescer em nós, terminando nossos dias com o amor de Deus em nosso coração. Como é fácil ficar cansado das pessoas, como é fácil odiar, como é fácil irritar, como é difícil amar, como é difícil ter paciência, ser longânimo, ser tolerante. Isso é para quem caminha para o céu. Quem quiser chegar no céu, as instruções Paulo deixou para os coríntios e hoje fica aqui na congregação do Brás. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.